Olá, queridos amigos. Boa noite, bom dia, boa tarde. De volta no canal, com muita alegria de estar aqui. Hoje eu vou trazer para vocês um tema que eu gosto muito, a constelação sistêmica integrativa. Esse tema diz respeito a constelações de forma geral, tanto constelação familiar, como constelação organizacional, como constelação individual. Também tem a constelação jurídica, né, que eles usam no SUS e usam nos tribunais para fazer conciliação em casos de divórcio, ou enfim, nas varas da família. Então eu vou falar um pouquinho hoje sobre constelação familiar, que é um tema que eu gosto. Eu gosto de todos, mas esse é um que eu tenho um carinho especial. Trazer um pouco para vocês de conhecimento sobre o que é a constelação familiar. A constelação familiar é um movimento que a gente faz através ou do psicodrama ou de bonequinhos para trazer a consciência à pessoa que está sendo constelada, do posicionamento de cada pessoa dentro da sua família e do seu próprio posicionamento. E dentro disso, o Bert Hellinger, que a gente chama do pai da constelação familiar, trouxe alguns pilares para a gente poder nortear a constelação. Um dos pilares que ele trouxe para a gente são o que ele chamou de leis naturais da constelação, tá? Que é a lei do pertencimento, onde ele nos diz que todo indivíduo dentro da família tem o direito de pertencer e que quando um indivíduo se auto-exclui ou é excluído, isso vai reverberar nas próximas gerações. Isso é para se pensar, né? Vamos resgatar aquela pessoa que saiu. E porque todos os indivíduos são importantes, eles vieram juntos para evoluírem juntos, para trazer aprendizados. A segunda lei, que é uma lei muito importante, e é a lei da hierarquia. Ele traz para a gente um pensamento que é: quem chegou antes de nós deve ser honrado e respeitado como tal. Mesmo que foi um irmão que talvez na gestação da mãe tenha sido abortado, ele chegou antes de nós e ele precisa ser honrado e respeitado por isso. Então também diz aos pais, aos avós: chegaram antes, não chegaram? Vamos honrar e respeitar quem chegou antes de nós, né? Outra lei é a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio nos traz alguns posicionamentos sobre dar e receber. Dar somente o que você tem, o que você possui. Tomar para si, receber somente o necessário. Não exija que as outras pessoas façam por você ou para você o que é responsabilidade sua. Então tome para si somente o necessário. E sobre executar as suas tarefas, seja responsável por elas. E não execute o que é da outra pessoa, porque você impede a evolução dela. Você pode até auxiliá-la, mas não fazer por ela, né? Isso é bem interessante. E dentro disso, eu vou trazer para vocês uma obra muito interessante, que é o livro chamado Onde Estão as Moedas. Esse livro eu até indico para que vocês leiam, tem tudo a ver com constelação familiar. Esse livro é do Joan Bacardi. E eu vou deixar depois escrito aqui embaixo nas inscrições o nome do livro e do autor para vocês. E esse livro ele traz a seguinte mensagem: um certo tempo, num determinado lugar, um certo alguém, uma pessoa, ao dormir teve um sonho. E nesse sonho os pais lhe entregavam algumas moedas. E no momento que ele tomou as moedas para si, ele foi tomado de uma grande alegria, de um preenchimento interno, de uma satisfação. Ele não entendeu muito o que era aquilo, mas ele agradeceu os pais as moedas e as tomou para si. Ao acordar, esse sentimento de satisfação, de preenchimento, de leveza, continuou com ele. E ele rapidamente foi se encontrar com os pais para poder contar. E ao encontrar os pais, ele falou: essa noite vocês estiveram no meu sonho, os dois, e me presentearam com algumas moedas.
E eu aceitei essas moedas, tomei para mim essas moedas, muito obrigado. E os pais, muito felizes e satisfeitos, falaram para ele: filho, essas moedas são suas, gaste-as como você achar que deve ser. São suas, é o seu legado, é o que estamos deixando para você. E os pais, se sentindo grandes nesse momento, ficaram felizes, e o rapaz também. E ele foi tocar a vida dele, né? E no correr da vida dele aconteceram alguns desafios, algumas oportunidades, e ele sentia que os pés dele estavam no chão, e ele estava preparado, ele estava pronto para esses desafios, porque ele tinha recebido o legado que era dos pais dele. E sempre que ele tinha alguma dúvida, ele olhava para trás e lembrava que ele recebeu as moedas dos pais dele e tomou aquilo para si. E isso fez com que a vida dele fosse um caminhar, não foi fácil, mas foi um caminhar seguro, com disciplina, com os pés no chão, com valores e com tudo que ele tinha aprendido dos pais. Em contrapartida, num determinado tempo, num determinado lugar, uma outra pessoa teve o mesmo sonho. Ela sonhou que seus pais davam para ele, para essa pessoa, né, algumas moedas. Só que isso lhe trouxe uma profunda insatisfação e tristeza. E ele, ao acordar, foi procurar os pais e disse: esta noite vocês estiveram nos meus sonhos e me deram algumas moedas. E eu não quero essas moedas, não são suficientes para mim. Vocês deixem que eu busque minhas próprias moedas. E os pais se entristeceram muito com essa atitude e se sentiram muito diminuídos com isso. Mas essa pessoa foi tocar a vida dela e seguir o caminhar dela. Encontrou um parceiro de vida, uma parceira, não é muito claro se essa pessoa era um homem ou uma mulher. E ele, na expectativa de que essa parceira ou esse parceiro de vida lhe dessem essas moedas que ele tanto procurava, se envolveu nesse relacionamento. Mas essa pessoa não tinha as moedas para lhe dar. Ela não possuía essas moedas. E isso lhe causou muita frustração. E ele dizia: puxa, essa pessoa não vai me completar, não vai dar as moedas que eu tanto preciso? Não, essa pessoa não ia lhe dar essas moedas que ele tanto precisava. E nessa ânsia, nessa busca constante dessas moedas que ele precisava para poder preencher o ser dele, para preencher um vazio interno, essa pessoa teve um filho. E depositou toda essa expectativa no filho. Esse filho vai trazer para mim as moedas que eu tanto preciso. E o filho cresceu, se desenvolveu. E um dia o filho resolveu que ele precisava tocar a vida dele. E saiu para tocar a vida dele. E essa pessoa se sentiu muito injustiçada, muito triste. Que frustração, a vida inteira eu acreditei que era através do filho que eu iria obter essas moedas que iam preencher o meu vazio interno. E com esse vazio, com essa dor, com esse sofrimento, essa pessoa resolveu buscar terapia, acreditando que na terapia ela ia encontrar as moedas que tanto precisava. Afinal de contas, foi uma busca de vida por essas moedas. E o terapeuta aconselhou, ouviu, orientou e tinha esperança de que essa pessoa descobrisse onde estão essas moedas que ele tanto buscava. E um dia o terapeuta estava decidido: hoje vamos falar sobre isso. Quando essa pessoa teve um grande insight, que essas moedas estavam com os pais, são aquelas moedas ao qual você rejeitou. Você acreditou que não eram suficientes para você. E essa pessoa chegou na consulta, na sessão, muito entusiasmada, falando: eu já sei onde estão as minhas moedas. Elas estão com os meus pais, são aquelas moedas que eu preciso. E decidida foi lá buscar, foi atrás dos pais. E por sorte os pais ainda estavam vivos. E chegando lá falou: pai, mãe, aquelas moedas que me pertencem, onde estão? Eu quero aquelas moedas agora, eu entendo que aquelas moedas são o suficiente, é tudo que eu preciso.
E os pais muito felizes esperaram isso a vida toda por isso, para entregar as moedas ao filho e falaram: tome, filho, essas moedas são suas, gaste-as como achar certo, elas são suas, é o seu legado que nós deixamos para você. E essa pessoa conseguiu compreender. E isso trouxe uma reflexão muito profunda de quais são as moedas que nós recebemos dos nossos pais. Ah, mas eu apanhei muito dos meus pais. Foi o suficiente. Ah, os meus pais cobravam demais de mim. Foi o suficiente. Ah, os meus pais me protegeram demais, não deixavam fazer nada. Foi o suficiente. Tome essas moedas para si. Agradeça, honre, respeite e siga a sua vida e gaste essas moedas da forma mais sábia possível. Eu deixo essa reflexão para vocês. Um grande beijo a todos vocês.